Muito bem, ao fecharmos o estudo da lição número 2, agradecemos a Deus por tudo que Ele nos ensinou, ou por tudo que aprendemos sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo, que foi apresentado por João no capítulo 9, 10 e 11. A visão de João sobre a missão de Jesus era espetacular. Ele conseguia definir, ele conseguia identificar a messianidade de Jesus. Ele era o Messias, mas acima de tudo, a divindade de Jesus. Nos relatos sobre as curas que Jesus produziu, sobre os milagres, ele mostrava, além do milagre, todo um contexto onde a sua divindade era suprema e ele mostrava que Jesus era realmente o Filho de Deus. O cristianismo, ele é divino por causa do seu fundador. A prova são os fatos assim relatados naquilo que Jesus fez. As circunstâncias inéditas da origem de Jesus, mostrado por João, é maravilhosa e conseguiu superar o tempo. Nós temos hoje tantos filósofos, tantos homens importantes, pessoas que assim foram ícones da história, mas desapareceram na voragem do tempo. Poucas pessoas se lembram de pessoas importantes. O tempo vai passando e as pessoas vão desaparecendo, outros vão surgindo, mas existe um milagre diário que acontece há 2000 anos. É justamente a vivificação do nome de Jesus. Cada geração que surge, o nome de Jesus é colocado em evidência. Ele é mostrado como o Filho de Deus. Esse sim é o maior dos milagres, que fortalece a nossa fé, que aumenta a nossa esperança de que haverá uma vida eterna, através da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Ellen White escreveu no livro Ciência do Bom Viver, na página 35, o seguinte: João relembrou a profecia de Isaías relativa ao Messias. Jesus era o divino Messias prometido. A prova de sua divindade se revelava em seu ministério, que cuidava das pessoas de maneira toda especial. Quando Jesus ele aceitava cuidar de pessoas que tinham tanta necessidade, ele mostrava ali a sua divindade. Isso foi visto na lição dessa semana, no episódio da multiplicação dos pães. 5.000 pessoas, somente homens, sem contar mulheres e crianças. Foi algo inédito. 5 pães e 2 peixes. Quem poderia imaginar que 5 pães e 2 peixes poderiam alimentar quase 10.000 pessoas? Até os discípulos ficaram impressionados com aquela multiplicação assim sobrenatural. E Jesus disse: recolham tudo que sobrar, 12 cestos cheios, para mostrar que o milagre da multiplicação foi o milagre da divindade. João expôs isso de maneira muito clara. Por isso, quando Jesus ele alimentou a multidão, quiseram transformar Jesus em rei. Ele se retirou, depois retornou. Os discípulos, alguns queriam que a multidão aclamasse Jesus como rei, mas Jesus disse: calma, eu não vim aqui para ser rei, eu sou o pão do céu. Vocês estão comigo porque vocês comeram e beberam, saciaram vossa fome. Mas eu vou dizer uma coisa, é preciso muito mais do que isso. Me perguntaram, como podemos fazer as obras de Deus? Jesus disse: creiam que Deus me enviou. E eles disseram: que sinal, que milagre o Senhor opera, para que possamos crer que o Senhor é enviado por Deus. Aí Jesus, irmão, ele ficou desanimado com essa proposta. Faze um sinal maior do que a multiplicação dos pães. Eles queriam que Jesus mostrasse algo como libertar a Palestina do poder dos romanos. Isso sim seria um milagre estupendo. Eles tinham tudo. Jesus poderia alimentar um exército inteiro. Jesus poderia, assim, curar aqueles que estavam doentes. Poderia ressuscitar os que seriam feridos e mortos. Aí ninguém seguraria Israel. Então eles queriam Jesus como esse líder, como esse Messias. Por isso disseram: esse realmente é o profeta que deveria vir ao mundo. Esse profeta vai elevar Israel no topo do mundo outra vez. Depois, Jesus curou um cego de nascença. Isso criou um problema muito sério para Jesus e para o cego. E no capítulo 11, Jesus não é mostrado como atuando, mas ele é o foco da discussão. Os fariseus, os escribas, os doutores da lei, os sacerdotes ficaram indignados. Aquele homem foi se lavar no tanque de Siloé. Perguntaram: quem te curou? Jesus me curou. Como é que ele fez isso? Ele disse: eu já contei para vocês. Vocês querem se tornar discípulo dele? Eles quase bateram no homem e disseram: não é possível, você não era cego. Chamaram os pais do homem e os pais disseram: ele nasceu cego. Mas pergunte para ele, já tem idade para isso. E então perguntaram de novo para o homem: como é que você foi curado? Ele disse: Jesus, o homem fez lodo
na terra, aplicou nos olhos e mandou me levar no tanque de Siloé. Então disseram, esse homem é um pecador, pois transgride o sábado. Não enxergavam a beleza daquele milagre glorioso que foi dar vista a um homem cego de nascença. Disseram para o homem, nós sabemos quem é Moisés, que Deus falou com ele, mas esse quem é? Quem é esse homem? Ele disse, eu sei que ele é um profeta, disse o homem curado, porque eu sou cego de nascença, eu era. Ele me curou. Nunca se ouviu que alguém curasse um cego de nascença. De maneira que eu creio que esse homem, ele é um profeta. Então eles disseram para o homem, você é todo nascido em pecado e quer nos ensinar? E expulsaram o homem da sinagoga. Que pena que os dirigentes ficaram tão cegos. Jesus queria dizer, por que vocês não vêm lavar a vossa ignorância na água da vida? Eu vou abrir os olhos de vocês e vocês vão enxergar coisas maravilhosas e estupendas. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, aí a coisa ficou pior. Jesus demorou para ir curar Lázaro e Lázaro morreu. As irmãs de Lázaro ficaram chateadas com Jesus. Marta, quando Jesus chegou, ela foi a primeira a dizer, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quase dando uma bronca em Jesus. Jesus se demorou porque Marta, Maria e Lázaro queriam manipular Jesus. Jesus não permite isso. Nós não podemos manipular o nosso Deus. Quando nós fazemos um clamor a Deus, nós temos que esperar o tempo de Deus. Ele é onisciente, ele vê lá na frente. Ele sabe do que nós precisamos. Marta, Maria e Lázaro queriam que Jesus viesse de imediato. Cristo demorou, Lázaro morreu. E Jesus disse para Marta, se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. Mas Senhor, ele já está morto. Calma. Removam a pedra. Jesus orou a Deus. Deu uma voz, um comando bem alto. Lázaro, vem para fora. E a vida entrou naquele corpo morto em decomposição. E Lázaro saiu para fora. Nunca houve um milagre tão estupendo como esse. Ellen White chega a dizer que foi o maior milagre que Cristo fez em seu ministério. Tanto que os fariseus e os doutores da lei começaram a planejar a morte de Jesus e a morte de Lázaro. Porque de todo canto vinha gente ver o homem que havia sido ressuscitado depois de 4 dias de estar morto. E Lázaro testemunhava do poder divino. Jesus foi mostrado ali a sua divindade. Deus nos abençoe. Possamos crer no Senhor Jesus Cristo. Ele em breve virá. E aqueles que testemunharem de Jesus, ele disse, eu vou testemunhar de vocês diante de meu Pai. Que haja uma bênção em cada coração, que o sábado seja abençoado para todos nós. Fica com Deus.